Amém, meus irmãos. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias em Amós, capítulo 7. Enquanto os irmãos abrem vossas Bíblias, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que foi me dada. Gostaria de agradecer também o pastor e a pastora dessa casa, que é a minha casa, né? Pela oportunidade e a confiança a qual foi me colocada. A gente tem um costume, né, de dizer que santo de casa não faz milagre, né? Trazendo para os evangélicos têm o costume de dizer que o profeta de casa não tem honra. Mas, graças a Deus, Amós, o livro de Amós, capítulo 7. Mas, graças a Deus, o nosso pastor, ele sempre nos dá a oportunidade, né, não só para mim, mas para todos os obreiros, sempre dá liberdade para todos nós de trabalharmos, de estarmos, né, à frente de algum serviço ou participando assiduamente das coisas. E isso é gratificante, irmãos, porque infelizmente não é todo lugar que é assim, né? Muitas igrejas existe infelizmente uma competição ao qual eu falo, eu ministro, eu prego, eu canto, eu louvo, eu danço, só eu faço. Mas graças a Deus o nosso pastor ele tem uma visão celestial, né? Para ele todos têm que ter oportunidade, todos têm que estar bem, todos têm que participar, e graças a Deus a obra tem muitos trabalhos, né? Trabalhos até demais, e nós somos fracos de mãos. Então aqueles que se disporem a trabalhar para Deus, tenho certeza que vão encontrar, né, trabalho na casa do Senhor. O livro de Amós, meus irmãos, capítulo 7, versículo 7, nos vai dizer algo interessante, ao qual o título fala a visão do holocausto, do fogo e do prumo. E nos diz assim: mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre o muro, levantando o prumo, e tinha um prumo na sua mão. Continuando, diz: e o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel, nunca mais passarei por ele. Amém, meus irmãos? Até aqui eu... Amém? Eu acho de um contexto interessantíssimo referente a isso, porque para aqueles que sabem, né, aqueles que não sabem, eu sou um engenheiro civil. E a gente acompanha muitas coisas no meio da obra, né? E esses dias eu estava orando a Deus e eu falei: Senhor, que eu possa não só construir templos, casas, mas que eu possa construir pontes. Não só pontes materiais, mas que a minha vida seja uma ponte entre o homem e Deus. E raciocinando nisso, né, eu estava lendo a Bíblia, estudando algumas coisas, estava montando alguns cursos também, e aí eu me deparei com isso, e essa palavra me chamou muita atenção, porque se nós formos pegar o início do capítulo 7 de Amós, Deus ele está injuriado, irmãos. Deus ele está contrito de coração. Podem se acertar, meus irmãos, perdão. Ele está contrito de coração. E ele começa a revelar a Amós que iria destruir a terra. A vontade de Deus, a ira de Deus é mandar fogo do céu e destruir não só a terra, como um abismo, né? E acabar com o inferno, acabar com tudo de uma vez só. E aí Amós ele começa a falar com Deus e fala: Senhor, mas teu povo é tão pequeno. Ele fala por parábola, ele fala: Jacó ainda é tão pequeno, não tem forças para se levantar. E aí Deus continua a falar para Amós: Amós, estou irado, esse povo só peca, esse povo só erra, esse povo só falha, eu não tenho mais paciência. E aí Amós continua a falar com Deus e clamar a favor de Israel, falando: Senhor, mas teu povo é pequeno, não tem força, tem de misericórdia, Senhor. E se dermos continuidade em meio a isso, né, nós vamos ver algumas coisas muito interessantes. E se formos relacionar, irmãos, a palavra prumo, né,
nós vamos ter algumas referências. Em 2 Reis, no capítulo 23, no versículo 13, vai falar: o Senhor prometeu estender sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Em Isaías 28:17 vai nos falar: o Senhor prometeu fazer do juízo a régua e da justiça o prumo. Em Amós 7:7, que é essa que eu acabei de escolher para ler, fala: o profeta viu o Senhor sobre o muro da cidade com um prumo na mão. Em Amós 7:8 vai nos relatar: o Senhor prometeu colocar o seu prumo no meio do povo de Israel. Em Zacarias 4:10 nos diz o seguinte: o profeta Zacarias escreveu: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois se alegrará do primeiro tijolo da casa do Senhor. Por Zorobabel, apesar de parecer insignificante, é tão importante quanto o último. Nada deixa de ser notado, porque Deus, Ele avalia cada atitude nossa, por mais simples que seja. Né? Então, isso nos traz diversas conotações. E uma obra, ela não começa pelo acabamento. Uma obra, ela não começa simplesmente do tijolo. E Deus, nesses diversos versículos, Ele nos compara como uma obra iniciando. E Ele fala que a vida cristã é como se fosse uma obra. Ou seja, não é o acabamento que importa. Não é o azulejo, o porcelanato líquido, né? O acabamento de carnaúba nas paredes, com madeira maciça entalhada, com encraves de ouro. Não é aquele lustre de milhões de cristal, de rubi. Não é isso que importa. O que importa é exatamente o início da obra, é o alicerce. E se nós começarmos a pensar sobre isso e trazer para nossas vidas espirituais, o nosso alicerce tem que ser Cristo, irmãos. Nós devemos estar baseados na palavra de Deus. E eu estava falando com o Senhor essa semana, né? E aí eu achei até interessante, porque o pastor, ele falou algo no particular, e o Miguel, ele falou algo também para mim e para minha família, né? E tudo isso meio que se comunicou, e Deus falou com nós três ao mesmo tempo, de formas diferentes, sobre a mesma situação. Eu falei: Senhor, se for para pregar a tua palavra, eu vou pregar, porque o mundo jaz no maligno. Desculpa, eu não vou vir aqui na frente tomar essa responsabilidade e dizer que está tudo bem continuarmos pecando, porque não está tudo bem continuarmos pecando. Eu não vou dizer que está tudo bem o mundo lá fora. Eu falei: Senhor, nem que eu seja preso por ministrar a sua palavra, mas eu vou falar a verdade. Nem que eu tenha que sofrer consequências por causa disso, mas eu não vou me acovardar. Desculpa, mas nem que eu tenha que dizer. Mas, irmãos, a Bíblia nos relata e nos deixa bem claro que é abominável um homem estar com outro homem e uma mulher com outra mulher. Isso é bíblico. E eu, em nenhum momento, eu estou chegando lá fora e falando assim: você está em pecado, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. Estou ferindo alguém com as minhas palavras, apontando sobre o Evangelho. Mas a partir de um momento, irmãos, e algo que eu aprendi da parte de Deus e com a minha família, foi que respeito é saber que os meus direitos começam quando os seus terminam, e os seus terminam quando o meu começa. Então, se as pessoas lá fora não têm respeito com a casa de Deus, se as pessoas lá fora não têm reverência com a palavra do Senhor, quer dizer, aí eu vou me calar, eu vou me acovardar e eu vou parar de falar a verdade a qual Deus nos instruiu para falar, por medo do homem. Aí eu vou deixar de ministrar aquilo. Não, eu tenho que continuar falando que Deus é Deus. Que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não aceita o pecado. A Bíblia nos fala, e é bem clara para falarmos, irmãos, que venha da forma que estás, mas a Bíblia em nenhum momento, ela fala: se mantenha da forma que você veio. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que constrange, é um Evangelho de mudança, é um Evangelho que aponta para mim mesmo, e aponta os meus erros, aponta as minhas falhas,
aponta as minhas fraquezas e me constrange a mudar. E me faz mudar. No momento em que eu leio a palavra do Senhor, é Deus se revelando a mim através da palavra. É Deus falando para mim: Mateus, você é pecador. Mateus, você é falho. Mateus, você errou. Mateus, você pecou. Mateus, eu quero conserto. Mas ao mesmo tempo, Ele fala: eu te amo. E por te amar, eu te constranjo. E por te amar, eu te aponto. E por te amar, eu cobro. E por te amar, eu quero conserto. Porque a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que lá na frente, quando for nos últimos dias, é por isso aqui, ó, que seremos julgados. É pelos princípios dessa palavra que nós seremos julgados. É pelos nossos atos que nós seremos julgados. E eu achei interessantíssimo a palavra de Amós, porque não é o final da parede que interessa, mas cada tijolo que conta. Não existe um pecadinho e um pecadão. Pecado é pecado. Ah, a pessoa roubou, o outro matou. É pecado. É errado da mesma forma. Tem o mesmo peso e a mesma consequência. Ah, mas eu contei uma mentirinha. É pecado da mesma forma. É o mesmo peso de ter roubado e ter matado. É pecado do mesmo jeito. É o tijolinho do pecado. É aquele tijolinho torto que vai roubar no prumo lá na frente. É aquele tijolinho torto que vai ter que aumentar seu acabamento. É aquele tijolinho torto que vai custar mais caro no final. E aí eu comecei a trazer isso para a minha vida espiritual e começar a refletir em cima disso. Eu falei: Senhor, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E olha que eu sou formado em engenharia, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Porque quando nós começamos uma construção, e vamos para a parte... primeiro que nós gabaritamos tudo. Ou seja, é importantíssimo ter esquadro, né? As coisas têm que estar no seu lugar e garantido. E nós começamos as perfurações, faces estaca ou sapata, e aí depois você vem com o prumo de centro. Desce o prumo de centro em cada uma das estacas, ou desce o prumo de centro em cada uma das sapatas, para ver se não houve a movimentação da sapata, ou houve a movimentação das estacas. Por quê, irmãos? Porque se houver um desvio de 3 centímetros no final, eu perco totalmente a função daquela estaca ou função daquela sapata. Ou seja, se a minha estaca era para estar aqui nesse alinhamento, junto com as outras sapatas, e ela se desviou, na hora que eu fui concretar, ela se desviou 1 centímetro, 1,5 centímetros, eu tenho que fazer um reforço. Porque ela vai perder a sua função. E aí vai gerar trinca futuramente. E assim é a nossa vida espiritual. Nós temos que estar alicerçados em Cristo. Temos que seguir essa palavra. Porque se nós nos desviarmos um pouquinho dela, vai ter trincas na nossa vida espiritual. E é por essas brechas que o inimigo começa a entrar nas nossas vidas. E aí depois nós começamos a ruir, e é prova em cima de prova, e... Senhor, eu não sei o que está acontecendo, e eu não sei o que está ocorrendo na minha vida, porque as coisas não andam, as coisas não caminham, as coisas não dão certo. É consequências, irmãos. É consequência das pequenas falhas que nós iniciamos lá na frente. Só que isso precisa ser corrigido. E seguimos com a obra, e seguimos também com as nossas vidas. E... algo interessantíssimo é quando nós começamos a aferir e fazer as demarcações da alvenaria, né? E a primeira fiada é, se não a crucial, a mais importante, porque é na primeira fiada que eu consigo nivelar os blocos, e é a partir dela que eu vou nivelar minha parede, para que a minha laje e meu pé direito ele seja garantido. Então é a partir da primeira fiada que eu consigo engrossar até 1,5 centímetros a farofa, que é a primeira massa, para poder assentar o bloco. E trazendo para a nossa vida espiritual, irmãos, é a partir desse momento que nós devemos, hoje, nivelarmos a nossa vida espiritual.
Hoje, Deus está tendo um encontro com cada um de nós e falando: ei, eu quero um nivelamento, eu quero a correção, eu quero... Esquece os erros lá de trás, esquece o que aconteceu no alicerce, esquece o que aconteceu na laje de transição ou no teu piso que está torto, esquece os erros geológicos. Agora a gente precisa corrigir, porque você já não corrigiu lá atrás. Então vamos fazer um nivelamento, vamos fazer um estudo neste momento, vamos parar e analisar as nossas vidas, para podermos corrigir, irmãos. Porque senão, daqui a pouco começa a vir outro tijolo, mais outro tijolo, aí vem outro bloquinho. Pensa nos bloquinhos da sua casa, pensa nos bloquinhos da sua vida espiritual. Será que eu estou usando o bloquinho da oração? Será que eu estou usando o bloquinho do jejum? Será que eu estou usando o bloquinho da palavra? Será que hoje, quando eu acordei de manhã cedo, ou durante o meu dia, eu parei para ler pelo menos um pequeno versículo? Ou peguei meu telefone e vi pelo menos aquele lembretezinho do versículo do dia, do pão da vida no celular? Ou será que eu peguei meu telefone, ignorei o versículo bíblico do dia, não peguei nem na minha Bíblia e fui fazer outros afazeres, fui ver um vídeo, fui ligar para alguém, fui conversar com alguém, fui jogar, fui ver uma notícia, fui ver um evento que me interessa, mas separamos um tempinho para Deus, nem que seja 2 minutos. E isso vai continuando, porque no momento que nós não colocamos os bloquinhos de Deus, algum outro bloquinho nós estamos colocando no lugar, irmãos. Que tipo de material a gente está trazendo na nossa construção? Porque se nós usamos materiais de segunda, aquele bloquinho torto, ele vai ter um preço no final. Sabe o bloquinho do pecado? Sabe o bloquinho da fofoca? Sabe o bloquinho do desvio do dinheiro? Que eu peguei o dinheiro que era para mim, sei lá, dar de oferta, ou que era para mim dar o dízimo. E eu falei: Senhor, não, isso aqui não. Isso aqui é a pizza do fim de semana. Isso aqui eu compro uma peça para o meu carro. Isso aqui eu faço isso. Não, mas com esse dinheiro aqui eu posso fazer outras coisas para a minha vida. Ou, não sei, não tenho tempo para Deus. Ah, vou no culto terça-feira, o pastor vai dar culto de ensinamento, vou ficar falando lá. Vou não, tenho mais o que fazer. Vou ver um jogo de futebol. Ah não, eu vou ver a novela mexicana aqui que, né, o babado tá bom, tá pegando fogo, ó. Ah, fulano atraiu fulano, ciclano descobriu, e o pau vai comer agora no episódio aqui de hoje. Eu não vou para a igreja não, deixa lá, o pastor lá, né? Ou no culto de quinta-feira, ah, eu vou para o culto de quinta-feira, eu vou nada, estou cansado, pastor que fique lá, ó, que abra a igreja lá e, oxe, vou ganhar nada com isso, já estou indo domingo, já estou fazendo demais já. Todo domingo eu estou na igreja, já é o suficiente. Aí eu vou colocando um bloquinho defeituoso, aí eu vou colocando um bloquinho de segunda mão na minha construção da minha vida. Aí depois, quando chega no final da parede lá, a gente pega a régua, pega o prumo, que aí Deus for colocar lá para dar acabamento. Aí a gente vai ver a parede torta assim, ó. Fala, rapaz, o que aconteceu? Nossa, mas esse pedreiro é cego, meu. O pastor não viu isso, não? Minha vida está toda torta, o pastor não me orienta, o pastor não fala comigo. Eu estou indo nessa igreja fazer o quê? Eu estou indo para a igreja e minha vida continua do mesmo jeito. A culpa é do pastor, o pastor não presta não. Ah, a culpa é daqueles irmãos lá que estão naquela igreja lá. Não presta não. Ah, a culpa é do irmão lá que fica... né? Que se acha melhor que os outros quando está cantando. A culpa é dos irmãos lá, que quando está no culto de oração tem oportunidade, está tacando pedra na minha vida. Será? Ou será que foram todos os momentos que Deus usou alguém
para falar com você, seja no louvor e na palavra, e você não quis escutar? Será que Deus não procurou te dar conserto, te orientar por amor, e você não quis escutar a Deus? Aí chega no final da construção, a culpa é do pastor que não soube orientar. A culpa é da minha vida estar errada porque o pastor não quis me ensinar. Ah, mas eu não fui preparado para isso, não. Ou aí sai da igreja, vai para outra igreja, não aprendeu a trabalhar para Cristo. Porque não teve oportunidade? Será? Ah, mas a outra igreja lá não me dava oportunidade, eu não tinha trabalho, não podia trabalhar. Ou será que eu não tinha vontade de trabalhar para Deus? Ou será que eu não quis arregaçar as minhas mangas e ir lá no arado? As oportunidades se dão todos os dias, irmãos. Saindo um pouco da palavra e indo para um pouco de testemunho, eu lembro que quando criança, e eu acho que eu nunca contei isso na igreja, mas quando criança, pensando nos crianças feias, irmão. Misericórdia, eu e meus irmãos era feio demais. Eu falo, Deus fez milagre, rapaz. Deus fez milagre, porque eu só tinha eu tava vendo uma foto minha, eu só tinha cabeça, parecia umas telas gigantes nos olhos assim, ó. Aí eu falei, Jesus amado. A Maísa, meu Deus, parecia um coelhinho. Jesus querido, eu olhava assim, eu falava, Jesus. E eu lembro que a gente ia para a igreja, irmãos, e sinceramente ninguém dava oportunidade para a gente. As pessoas olhavam para a gente e falavam, aquelas crianças ali, vou dar oportunidade para ela por quê? Não, vai para lá. Mas a Maísa, eu lembro que a Maísa aprendeu a cantar todos os hinos da harpa. Os hinos que as irmãs mais velhas não sabiam cantar, mas eu sabia cantar. Só para ter oportunidade. Aí eu lembro que ela chegava no pastor Sérgio, né? Paulo Sérgio. Aí ele falava assim, pastor, Antônio Sérgio. Aí ele falava, pastor, posso cantar os hinos da harpa? Aí ele, e você sabe cantar os hinos da harpa? Sei, pastor, sei. Ah, é? Qual o hino que você sabe? Aí ela aprendeu a cantar o hino que ele mais gostava de ouvir. Ela descobriu, não sei como que ela descobriu, irmãs. As irmãs do Círculo de Oração não sabiam cantar um hino. A mãe dele cantava para ele quando ele era criança. Aí ela aprendeu a cantar. Ah, eu sei esse hino, pastor. Aí ela cantou. Aí ele olhou, se alegrou assim e falou, tá com oportunidade. E eu lembro que a gente era criança e a gente não tinha muito brinquedo, não tinha, né, televisão a cabo, não tinha internet, não tinha essas coisas. E a gente também não tinha oportunidade na igreja. E a gente gostaria de poder ter oportunidade. Então, ninguém queria ser o pastor. Já começa por aí. Então, eu era obrigado a ser o pastor da igreja. Nos cultinhos em casa que a gente fazia, porque a gente estava brincando de ser crente. A gente era crente, nossas brincadeiras em casa era fazer culto. Aí elas ficavam, Mateus, vai lá, você vai dirigir, abrir o culto. Aí, mas eu não quero. Não, mas você tem que fazer, porque senão como a gente vai brincar de culto? Aí eu ia lá. Aí eu orava, fazia o período de oração, meia hora de oração, a gente orava todo mundo junto, levantava, aí eu orava de novo, né? Aí eu falava, irmãos, vou aqui ler a palavra oficial do culto. Eu lia a palavra. Eu tinha aquela bíbliazinha que só tinha o Novo Testamento, aquela azulzinha. Eu só conseguia ler o Novo Testamento, que não tinha dinheiro para comprar uma bíblia inteira. Aí eu tinha ganhado aquela bíblia pequenininha e era o que a gente usava. E aí, aí eu falava, né? O grupo de louvor está com oportunidade. Aí vinha minhas irmãs. Aí elas louvavam. Aí eu ia lá, trazia uma outra palavra. Aí eu falava, vamos ouvir o círculo de oração. Minhas irmãs louvavam de novo. Vamos escutar as crianças. Elas louvavam de novo. Vamos escutar os jovens. Elas louvavam de novo. Aí era hora de ministrar. Aí eu, vamos ministrar. Aí elas olhavam para mim e falavam, não, você que vai pregar. Aí eu, não, mas eu já abri o culto. Ah, mas a gente não sabe pregar não. Você lê. Vai. Aí eu ia ministrar. Aí eu ministrava. Aí elas, vamos louvar depois do final. Todo mundo junto. Aí a gente cantava os 4 juntos. Né, que na época era só os 4 mais velhos. A gente cantava os 4 o último louvor juntos. E encerrava o culto.
Aí eu dava a benção, orava, eu dava a benção apostólica, a benção apostólica, eu dava a benção apostólica tudo errado. Aí eu comecei a prestar mais atenção no culto, para poder aprender a dar a benção apostólica direito, para poder, quando chegasse, porque eu não tinha oportunidade, para chegar em casa, eu conseguir dar a benção apostólica corretamente. Que eu falava, nossa, mas eu estou errando, eu não lembro o que o pastor fala. Eu falei, tá aí, eu nunca prestei atenção nisso, o que é que o pastor fala na benção apostólica? Aí eu falei, não, próxima vez no culto eu vou prestar atenção. Aí eu ia lá, a gente sentava lá nas crianças, nos jovens, né? Aí eu ficava lá, prestando atenção no culto, para saber exatamente o que o pastor ia fazer, passo a passo. Aí a gente brincava, aí depois de algumas vezes na semana a gente fazendo culto, aí elas inventaram de ter Santa Ceia em casa. A gente ia lanchar, em vez de lanchar, que era um pão, aí pegava um tanguezinho, fazia o suco lá, era Santa Ceia. Aí eu falei, e agora, como é que eu vou celebrar a Santa Ceia? Eu nunca vi celebrando Santa Ceia. Aí a gente fazia Santa Ceia de qualquer jeito, no início. Aí a gente foi começar a prestar atenção. Aí eu falei, não, já que eu sou o pastor, então tá bom. Então vocês vão ser os diáconos e os presbíteros. Vocês vão me ajudar a celebrar a Santa Ceia. Para a gente aprender a celebrar a Santa Ceia, para celebrar em casa. Né? Porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, minha mãe estudava o dia inteiro. Minha mãe saía 4 horas da manhã para ir trabalhar. Trabalhava o dia todo. Aí estudava o dia inteiro, chegava em casa meia-noite, 1h da manhã. Saía do Tucuruvi para ir para Itapecerica da Serra. Então, para ela chegar a tempo no trabalho, ela tinha que acordar cedo, subir um escadão gigantesco, pegar ônibus, metrô, trem de novo, ônibus de novo, para chegar no trabalho. Aí ela saía do trabalho, que era na faculdade que ela conseguiu bolsa. Aí ela saía do trabalho e pegava um trem para ir e um ônibus para ir até a faculdade onde ela estudava, porque a bolsa que tinha para o curso que ela queria só era lá. Aí ela fazia, ela saía do Tucuruvi, ia para Santana, fazia a faculdade, saía de lá 10 horas da noite, chegava em casa meia-noite, 1h da manhã. Então, a gente não tinha, sim, graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada. Mas a gente não tinha muitos recursos. Então, e graças a Deus, irmãos, a gente tinha essa preocupação, né? Então, sim, vamos fazer alguma coisa para Deus? Então, vamos fazer direito. Não, mas a gente está brincando, mas vamos fazer direito. E tudo isso foi oportunidades. Hoje eu vejo, olhando para trás, eu vejo que foram oportunidades de Deus ir nos ensinando. Sabe? Não teve alguém para falar assim, ó, Mateus, você vai fazer isso. Ó, Mateus, é assim que se faz tal coisa. Eu tive, graças a Deus, eu tive diversos pastores que foram ótimos homens de Deus, que eu sinto uma imensa saudade de todos eles. Foram muito duros, irmãos. Duros. Acredite. Era assim, ferro e fogo. Mas, graças a Deus, hoje eu olho e eu falo que aprendi muito com todos eles. Mas, porque as coisas de Deus não é brincadeira, irmãos. E a vida cristã também não pode ser brincadeira. E todas essas brincadeiras que a gente fazia em casa nos levou a aprender mais de Deus, né? Então, era através de fazer isso em casa que a gente tinha a oportunidade de aprender um pouco mais sobre as coisas de Deus. Então, se eu estava no culto em casa, eu tinha que corrigir as coisas porque eu tinha que fazer o culto, a brincadeira do culto em casa direito. Então eu prestava mais atenção na igreja. Hoje em dia você não vê mais ninguém brincando de culto. Você não vê mais uma criança brincando de cultuar a Deus. Hoje em dia é só videogame, é internet, é telefone, é tablet para lá, é celular para cá, é o videogame para lá. Você não vê ninguém lendo um livro. É raro você ver uma criança lendo um livro. É raro você ver alguém brincando de... Quantas vezes a gente já chamou aqui alguém para fazer um culto no lar, por exemplo? Ou para chamar seu filho para ler uma palavra?
para brincar de culto. É muito difícil. E são esses pequenos tijolos, irmãos, que começam no início das nossas vidas, que lá na frente vão fazer a diferença. E é esses pequenos tijolos das nossas vidas que vão fazer a diferença na nossa vida lá na frente. E essa palavra me chamou muita atenção, porque eu falei, eu nunca pensei, Senhor, dessa forma, nessa metodologia de trazer a vida espiritual como uma construção e de que cada tijolo importa. E aí nisso eu comecei a entender, só para encerrar, irmãos, eu comecei a entender o peso gigantesco dos nossos pecados. Porque cada vez que eu peco, é um tijolo errado que eu coloco na minha construção. Cada vez que eu erro, é um tijolo fora do prumo que eu coloco na minha construção. Cada vez que eu falho com Deus, é algo de errado na minha construção espiritual. E tudo isso vai ter um preço lá na frente. E quando Deus descer com o prumo? E quando Deus colocar a régua? Será que ainda vai ter conserto? Porque se tiver conserto, irmãos, amém. É trabalhoso, é árduo, custa caro. Construir é a parte mais barata da construção civil. Eu digo por experiência. Agora, consertar cagada de erro dos outros no meio da construção ou refazer é uma dor de cabeça que só. Eu falo que eu prefiro 1000 vezes pegar um galpão industrial ou um prédio para construir do zero do que fazer um retrofit. Porque a dor de cabeça que dá, vocês não têm noção. Você encontra erro atrás de erro. Aí você encontra as coisas que foram feitas para solucionar um erro de projeto. Aí você descobre um monte de problema e patologia que não conseguiu ser visto. Aí o orçamento da sua obra é isso. Os problemas da sua obra é isso. Aí você começa a ver e fala, eu não tenho dinheiro. Aí você vai chegar para o seu chefe e falar, eu não tenho dinheiro. Aí ele vai falar, problema seu, o orçamento é esse. Eu fechei por isso aí, se vira. Enquanto a gente tem tempo, irmãos, enquanto temos orçamento do Espírito Santo para arrumar nossas veredas, enquanto o Espírito do Senhor ainda fala conosco, nos instrui e nos dá condições de nos arrumarmos, vamos fazer isso, vamos nos nivelar, vamos nos corrigir, porque triste vai ser, irmãos, e muito caro, quando naquele grande dia Deus olhar para mim e para você e falar, apartai-vos de mim, hipócritas, porque eu não os conheço. Triste vai ser o dia que Deus olhar para mim e falar, quem és tu? Me negastes perante os homens, eu te negarei perante ao Pai. Então, irmãos, não tem preço nessa terra. Não há nada nessa terra que valha mais do que ser reconhecido por Cristo. Não tem nada neste mundo que valha mais do que viver a palavra do Senhor. Porque se falar a verdade, se usar esse microfone para falar que você tem que se converter, que você tem que se corrigir, que você tem que aprender com Deus, que vale mais você se corrigir agora do que eu passar a mão na sua cabeça por causa dos seus pecados e pagar um preço no final por causa disso, isso não vale a pena. Se falar para você que venha da forma que você está, mas que você precisa mudar, de que Deus tem pecados que Deus abomina, incluindo o da fofoca, e eu tiver que ser preso por causa disso, é melhor ser preso na terra e ter salvação, do que eu me acovardar e me calar e lá no último dia falar, eu não falei para você falar isso? Porque quando eu mandei você falar para eles se converterem, você se calou a boca? Porque quando eu falei para você falar para eles se arrepender dos pecados, você calou a boca?
Porque quando eu falei para você falar que eu abomino isso, isso e isso, que eu sou contra isso e isso e isso, você aceitou o que o mundo pregava lá fora. Então vai para o inferno. Eles que estão pecando e você, porque eu mandei você falar e você não falou. E esse preço, meus irmãos, eu não quero pagar. Esse preço eu não quero pagar. E eu acredito que nenhum de nós queremos pagar esse preço. De desobedecer a Deus e perdemos a salvação por causa de uma palavra. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.